Olá, eu coloquei esses dias que estava em um ano sabático, né? Quando algumas pessoas me perguntam sobre como está a minha rotina, e eu quero começar citando uma frase de Pepe Mujica que diz assim: eu não sou pobre, eu sou sóbrio, de bagagem leve, vivo apenas com o suficiente para que as coisas não roubem a minha liberdade. A ideia de ano sabático, que tem a sua origem na história dos hebreus, né, registrada no livro de Gênesis, que depois de 400 anos sobre a escravidão de um povo, eles saem de lá sem a mínima orientação legal, organizacional, eles não têm leis nem regras, então um decálogo é escrito, que é chamado as Leis de Moisés. Nesse decálogo tem 680 leis, orientações, tanto de vida religiosa, como de vida social, como de vida legal do ponto de vista judicial, até porque eles não faziam separação entre vida secular e vida religiosa, como nós fazemos agora. Então, a ideia de sabático, naquele contexto, para um grupo, né, que passou 400 anos trabalhando para uma outra cultura, dentro de uma outra cultura, servindo como escravo, a ideia de sabático ali está ligada a descanso. Então essa é a principal mensagem ali, né? Mas descanso, como nós imaginamos, né? Nossa cultura pensa, não é ficar sem fazer nada. Descanso traz a ideia de mudar de atividade. Aquela ideia de você se envolver numa rotina de forma tão intensa, tão mecânica, tão assim, sem refletir exatamente no que você está fazendo, e como aquilo traz um esgotamento mental, né? Uma rotina que todos nós estamos envolvidos de uma certa forma, mas a ideia do Shabá é uma ideia de descanso mental, de uma parada onde não se pensa mais em nada. O foco é mudar a rotina, né? Mudar o foco, sair da ideia de produção e do resultado e focar em alguma coisa diferente, como férias, brincar com as crianças no parque, ir à praia, fazer alguma atividade doméstica, que naturalmente cansa, né? Mas esse é um tipo de cansaço que, embora traga ao nosso físico uma sensação de cansaço, ele também traz um alívio para a mente, ele traz uma espécie de alento, onde a gente vai investir em coisas cujo resultado não é mensurável, não tem um pagamento no final de um período. A ideia não é largar tudo sem pensar, a ideia é se desprender para pensar, né? Então a ideia é você falar, bom, eu vou tirar o foco daquilo que me prende, daquilo que me tem por muito tempo, e vou me desprender de tudo a fim de pensar e refletir sobre os dilemas da minha vida. Às vezes achando solução, às vezes não, mas é pensar de uma outra forma, pensar de uma forma criativa. Parafraseando Nietzsche, a ideia de você olhar a floresta e não só a árvore. Então você procurar o todo, né? E isso não é possível se você está inserido direto em uma única coisa. Então precisamos de um descanso, porque sem o descanso a mente não tem lucidez, ela não tem clareza. Então mudar de atividade, não sei se isso já aconteceu com você, mas você está fazendo uma coisa que não tem nada a ver e de repente você tem uma sacada, uma ideia, um insight sobre alguma coisa importante para a sua vida. E especialmente o ano sabático está ligado ao ano do desprendimento. Claro que na nossa cultura nós não temos essa possibilidade, né? É claro que na nossa cultura nós não temos a possibilidade de ficar um ano sem fazer aquilo que temos obrigação de fazer,
mas ainda assim podemos pisar no freio. A ideia aqui é você se desprender, você abrir mão das posses, aquilo que eu sempre menciono. Você pode ter alguma coisa, mas essa alguma coisa não deveria ter você. Então, é aquilo que Mujica disse. Você se livrar das coisas, você caminhar sem as coisas para que elas não te roubem a liberdade, a espontaneidade, a criatividade, a lucidez, não te roube quem você é de fato, né? E se você ler a lei ali, se você for olhar o texto todo, a ideia dos hebreus era exatamente essa, estava previsto em lei que eles precisavam se desprender a cada 7 anos e a cada 50 anos, o que naturalmente isso não era uma coisa fácil de fazer, né? Mas é o desafio, inclusive nesse nosso tempo aqui, né? Então não pensar em sabático apenas como descanso à toa, né? Mas você ocupar a sua mente com alguma coisa que te faça olhar para si mesmo, que te faça redimensionar o valor das coisas que você possui, que você deseja possuir, e trabalhar com essa possibilidade de liberdade, de querer as coisas, mas não deixar que essas coisas determinem o processo da sua vida. Tá bom? É mais ou menos isso que quis dividir com você, especialmente porque quero então nesses vídeos, né, fazer uma espécie de pré-lançamento do canal do YouTube, o Pode Ficar Neurótico. Eu quero convidar você a se inscrever, enfim, a acompanhar aí, que logo teremos novidades, coisas assim que podem interessar muito você. E você, obviamente, vai colaborar muito aqui comigo e com essa nova jornada de descanso em um outro segmento. Grande abraço.